Iniciando a gravação, e nesse momento eu chamo meus 4 anjos da criação, me ancoro num portal, meu portal pessoal. Trago um círculo de proteção ao meu redor, um círculo de proteção ao redor da mesa. Ativo a lei do símbolo e da realidade em todos os portais. Eu ativo também o amor incondicional. Esse amor que cura tudo. Ancoro nesse momento a casa de todos os participantes do programa Autoestima. Ancoro cada participante, o grupo inteiro. Ou seja, ancoro a casa, ancoro o grupo, ancoro plantas, quem as tiver, ancoro pets, de quem os tiver também. Nessa mesa a gente vai fazer a limpeza, o tema é a limpeza geral. E liberando tudo que impede a gente de ter uma autoestima elevada e tudo que representa ter uma autoestima. Então, nesse momento, peço aos anjos que trabalhem esse ancoramento, o meu ancoramento, os círculos de proteção, o ancoramento da casa dos participantes, dos pets, plantas, trabalhando o tema limpeza completa e liberando todas as energias que possam estar atrapalhando a elevação da autoestima de vocês, tudo que possa estar atrapalhando esse programa, esses dias todos, tudo que possa estar atrapalhando para que a gente consiga 100% do trabalho desse mês. Então, nós estamos conectados, vocês estão conectados, a casa de vocês, plantas e pets, e o tema. Estamos todos conectados. Então a gente vai para o primeiro portal. Qual é o primeiro portal? Então a gente vai. O primeiro portal é o portal que a gente chama do terreno, tá? Então deixa eu botar aqui. E eu vou ficar com a mão um pouquinho na frente, mas não tem jeito. Então eu vou abrir esse portal. O portal do terreno, é o terreno da casa, da construção, do edifício, é o terreno onde está assentado o lugar que vocês moram. Então, primeira coisa, abrindo esse portal. Abrindo esse portal. Então, vamos ver se aqui a gente não tem material de construção para resolver. Às vezes a gente tem algumas questões do material de construção que são energias que foram sendo
emanadas pelas pessoas que manusearam, né, toda a construção. Aqui, canais de linhas eletromagnéticas nocivas, não. Águas. Então, deu que tem, sim, águas. Então, o que nós fazemos nesse portal? Nós pedimos aos anjos, são questões no terreno, são questões físicas, né? O que são forças geradas pela Mãe Terra, ou seja, pelo que existe ali de informação. Então, o que os anjos fazem? Eles fazem como se fosse uma tela de proteção, né? Para que essas energias, essas influências que estão vindo lá do subsolo, impactem menos vocês. Então, aqui os anjos estão criando essa proteção, né? Como se fosse um campo protetor para que essas energias que estão vindo lá do subsolo não tenham tanto impacto. E essas energias, elas são energias extremamente impactantes para a nossa saúde física. E aí a gente, quando fala física, gente, eu posso botar que é a saúde emocional também, né, mental, porque impacta a nossa saúde no geral, tá? Então, realmente traz energias, não são energias que nos ajudam, né, a manter uma energia elevada, nem a manter nossos pensamentos mais purificados, mais leves, muito menos as nossas emoções. Então, pedindo agora aos anjos da criação que criem essa proteção para que esse impacto não seja tão grande. E óbvio que a gente consegue por um tempo, tá, gente? Essa proteção. Então, o que eu indico é que, por exemplo, você observe ao nível, aqui a gente está fazendo um grupo, né? Então é difícil a gente identificar o lugar que está mais, recebendo mais influências. Pode estar num quarto, numa sala, num pedaço da casa ou na casa inteira. Mas o que a gente pode fazer é nos lugares que a gente mais fica, né? Geralmente que são a nossa cama, horas, né? A gente fica horas. Ou no lugar, se você faz home office e trabalha num lugar sentado muitas horas, você pode criar algumas proteções. Tem alguns gráficos radiestésicos. Eu tenho um vídeo no meu canal que eu falo um pouquinho disso. Eu vou tentar lembrar e eu vou botar aqui embaixo. E eu até passo um gráfico bom para isso. Então, vocês podem ir lá no canal e assistir o vídeo, tá? Então, ok. Então, vamos ver aqui. Tem questões com planta nos terrenos, ó. Tem. Muitas vezes, as plantas... o que acontece quando a gente está falando aqui de terreno, nesse caso, é que muitas vezes os terrenos, na hora que foram construir, não houve um respeito pelo mundo vegetal dali, pelos elementais, né? Lembra que a gente tem energias que tomam conta da terra, né? E muitas vezes a gente não respeitou, né? E nem foi a gente, né? Foram os construtores, né? E às vezes até nem tiveram uma intenção muito clara, mas como a gente vai construir, às vezes sem, às vezes derrubar, né, algumas árvores ou mesmo vegetação. Então, aqui está falando, está organizando esses elementais, alguns elementais que ficaram de uma certa forma presos, a gente pode falar, eles sabe quando eles não têm o que mais fazer ali e eles ao mesmo tempo ficam ali, então nem sempre eles trazem uma energia positiva nesse caso. Então aqui é isso que a gente está tratando e encaminhando, resolvendo, os anjos estão resolvendo essa questão elemental,
que está gerando algum tipo de energia, alguma vibração aí que não está sendo positiva para os moradores, para quem estabelece. Você vê que aqui nesse trabalho, se você mora no edifício, muita gente vai ter benefício, né? Então aqui a gente já fala que a gente está realmente contribuindo, né? Muito para outras pessoas, né? E isso faz com que também a gente aumente o nosso dharma, né? Porque a gente está fazendo pela gente sim, mas também está impactando outras vidas, né? Com esse trabalho, com essa escolha, né? De vocês participarem. Então tem muita coisa, né? Muito mais coisa do que a gente imagina acontecendo aqui na nossa vida, né? Quando a gente faz algumas escolhas pra gente. Então, organizando toda essa energia. Ok. E aqui a gente tem também questões no solo, quando a gente tem falhas, rachaduras, né? E etc. A gente tem que pensar que eu já percebi, não sei se vocês sabem que eu moro em Portugal, então provavelmente tem alguém de Portugal e em outros lugares também tem isso, mas Lisboa, onde eu moro, tem uma falha bem no Rio Tejo ali, né? Aí aquela falha, por incrível que pareça, né? E às vezes a pessoa não sabe, quando eu estou fazendo os trabalhos de limpeza, eu percebo que sai muito essa energia aqui nos terrenos, esse impacto, né, dessa fenda, né? Eu acho muito interessante isso. E deve ter tem uma fenda principal e deve ter provavelmente alguns rasgos, né, por aí saindo dessa fenda, né, que a gente não sabe. Mas essa ferramenta aqui sai bastante, quer dizer, a ferramenta não, essa coisa da falha, né, da terra. Então, trabalhando também. Aqui, no caso, os anjos, eles também fazem aquela proteção que eu falei, né? É uma coisa que tem, né? Então, é como se eles protegessem e canalizarem a energia, é como se eles criassem atalhos de canais de energia para a energia não impactar tanto essas casas, tá? É isso que começa a acontecer aqui no trabalho deles. É um trabalho muito bonito, o trabalho dos anjos. Aqui não está pedindo comunhão. Saiu também algumas energias nocivas da Terra. A gente sabe que a energia da Terra, a Terra é cheia de uma malha, né? Cheia de magnetismo, eletromagnetismo, né? Veios e informações que muitas vezes, quando essas informações se cruzam, elas se tornam extremamente fortes, né? É demais, e aí isso impacta o nosso corpo mesmo, né? Porque elas têm uma influência muito forte sobre a gente. Então, aqui saiu, que são aquelas veios Hartmann, tem outros nomes também, que agora eu me esqueci. Mas eu acho até que eu falo um pouquinho disso num dos vídeos. Agora eu esqueci o nome. Bom. Mas os anjos também canalizam isso, criam uma proteção para que o impacto não seja tão nocivo. E o quantas vezes é importante a gente usar, por exemplo, madeira, cortiça, sabe? Que são materiais que nos isolam um pouquinho. Já o metal é um material que conduz, né? Então nem sempre é positivo pra gente. Então às vezes aquelas camas de metal, né? Toda de metal. As camas de madeira são melhores. Tem aqueles boxes agora, né? Então
Mas eles eu acho que tem uma estrutura de madeira, mas deve ter também algum metal, né? Mas a solução seria comprar uma cortiça. Existem umas placas de cortiça, mas também não pode ser a fininha, tem que ter uma certa altura, né? E você comprar e colocar debaixo, entre essa cama box, ou entre o estrado da cama e o teu colchão. Então, botar esse pedaço de cortiça. Isso já protege bastante a gente. Lembrando sempre que é importante a gente proteger, principalmente nos lugares que a gente fica muitas horas, né? Como a cama ou o lugar que você trabalha. Então, isso pode acontecer também no teu trabalho, apesar que a gente está limpando a casa, né? Então, vamos lá para o próximo portal. Agora veio os arcanjos. Então, saindo o arcanjo Samuel. Então, sai o arcanjo. E a gente aqui na mesa, a gente tem os 7 arcanjos, trazendo as 7 energias. Então, o arcanjo Samuel, ele é do raio rosa. Então, o raio rosa é a energia do amor. Então, trazendo maior amor por você, maior acolhimento, tá? E também, por isso mesmo, ele é o arcanjo da autoestima, né? Porque ele ensina a gente a se amar, ele ensina a gente a gostar da gente mesmo, a nos acalentar, a nos acolher, né? A nos abraçar. Então, trazendo a energia do arcanjo Samuel, do raio rosa, caindo sobre todos vocês. E agora o arcanjo Gabriel. Agora a gente vai tirar nesse portal, é o portal dos arcanjos, a gente vai trazendo a energia de cada arcanjo. Então, arcanjo Gabriel, trazendo inspiração, esperança. Melhorando a nossa comunicação com a gente, com o outro. Trazendo boas novas. Boas novas, boas notícias, novas oportunidades. Arcanjo Gabriel nos amparando. Arcanjo Ezequiel. Arcanjo Ezequiel do raio violeta, transmutando toda e qualquer energia negativa. Também trazendo a energia do perdão, né? Liberando toda a culpa, toda essa carga de energia tão negativa. E agora, Arcanjo Miguel do raio azul, o arcanjo da coragem, da força, do poder, trazendo a proteção divina para a casa de cada um, para vocês também, e transmutando toda a energia negativa. Limpando toda a energia negativa. Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, o arcanjo da cura, do raio verde, da cura pela verdade, né? Através da verdade. Cura física, mental, trazendo a verdade. Lembre-se,
fazendo os nossos olhos se abrirem. Arcanjo Uriel. Arcanjo Uriel, trazendo paz, harmonia, eliminando as brigas, os conflitos. Devolvendo a fé, a esperança. Arcanjo Jofiel, ativando raio dourado, trazendo uma mente mais pura, um pensamento mais positivo. Iluminando mesmo, né, esses pensamentos. E com isso elevando a nossa vibração. Então o portal dos arcanjos já foi. Ele está pedindo aqui que eu crie guardiões. Então nós vamos agora, dentro da escolha de vocês, do que vocês permitam, nós vamos criar guardiões para que sejam, vamos ver quais guardiões para o que. Então vai sair aqui. Para o grupo da casa, não. Para a casa de vocês. Então, vou pedir aos anjos que criem um guardião para a porta de vocês, para que não entrem mais energias que não sejam de paz, de saúde, que energias que contribuam para você. Então, que esse guardião, que os anjos vão trazer, possa impedir mesmo que energias que não servem mais para você não entrem mais. Que, por exemplo, visitas que cheguem com energias negativas, que essas energias não entrem, que elas fiquem do lado de fora, né? A pessoa entra e quando ela sair, ela carrega a energia dela. Muitas vezes a energia fica na nossa casa. Então, pedindo que os anjos criem, dentro da permissão de cada um guardião para a porta da casa de vocês, para que ele tome conta e não deixe energias negativas entrarem. Ok, acabou. Qual o próximo? E agora chegou o portal dos espíritos. Então, nesse momento, eu vou pedir aos anjos que criem um triângulo de evocação, que todos os seres que saírem nesse trabalho vão ser encaminhados, guardados, até que a gente os trate. E encaminhe, faça o tratamento devido. Então, criando um triângulo de evocação, 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 criando um triângulo de evocação.
Ok. Então, vamos lá. Então, agora a gente vai começar a identificar e levar os seres que a gente identificar para cada lugar. Então, a gente vai começar aqui com espíritos falecidos no lugar. Tem espíritos falecidos no lugar? Não, nenhum espírito está. Não quer dizer que não tenha falecido. Pode ter falecido, mas não está lá. Então, não ficou preso. Espíritos de antigos proprietários. Sim, tem espíritos de antigos proprietários. Tem gente que é muito apegada, né, às coisas que teve. Então, pedindo aos anjos para encaminhar todos os espíritos de antigos proprietários que estejam aí impactando, que estejam na casa de vocês e que não é mais o momento dele, né? Então, vamos pedir aos anjos que encaminhem para o triângulo de evocação todos os espíritos de antigos proprietários. E às vezes aqui, gente, tem pessoas que elas têm tanto apego às coisas, tá? Quando a gente fala de espíritos, às vezes são formas de pensamento, não é nem o espírito do antigo proprietário. Às vezes, muitas vezes são forças que aquele antigo proprietário emanou naquele espaço. Então, aqui a gente está encaminhando tudo isso para o triângulo de evocação, liberando. Todas essas energias são energias que nos impactam e que fazem atrapalham a nossa vida e acabam manipulando a nossa energia, né? Porque estão ali densificando aquela energia e ali tem uma informação, né? E essa informação é captada pela gente e quando a gente vê, a gente às vezes expressa o que aquele ser ou aquela energia emana e nem percebe, né? A gente acha que é a gente. Então, encaminhando, ok? Espírito que vieram com visitas, ok? Também tem. Então, vamos lá. Liberando todos os espíritos que vieram com visitas. Liberando para o triângulo de evocação. Liberando para o triângulo de evocação. Uhum. Às vezes sai mais gente, a gente está fazendo em grupo, né, gente? Então, às vezes não é para sua casa, mas é para casa do outro, então é assim mesmo, tá? Espírito de vícios. Isso pode ser vários vícios, né? A gente sabe que vício tem aos montes, né, gente? Não é só bebida, não é só cigarro, não é só drogas. Tem de remédio, tem vício de comida, tem vício de jogo, tem vício de internet. E todos esses vícios são estimulados, tá? E atraem também quando a gente tem. Lembra que a gente tem que entender que a gente é autorresponsável também, né? Então, a gente absorve a energia das energias intrusas e mantém aquele comportamento, porque a gente não está presente, porque a gente não está se auto-observando, porque a gente não está querendo usar a nossa vontade para vencer aquilo. Então a gente acaba sendo um retroalimentador, né? Daquela energia se manter mais forte ali perto da gente, na nossa vida, na nossa casa. Então, liberando todos esses espíritos de vício que fazem a gente, sei lá, se a gente bebe, beber mais, se a gente come, comer mais, se a gente tem tristeza, fica mais triste ainda, né? Tem vício de ser triste, vício de ser vítima, vício, né? Nós somos seres com muita facilidade de criarmos esses hábitos, né? Então,
Vamos levando, encaminhando todos esses espíritos de vícios que possam estarem impactando a sua casa, a sua vida. E, consequentemente, também quem mora com você. Né? Mas, geralmente, alguns seres, eles vão se apegar mais a um ou outro de acordo com aquela fragilidade, né? E embora, levando esses espíritos. Eita. Normal esse bocejo, já expliquei para vocês, é movimentação de energia. Às vezes vem, às vezes não vem. E é normal. Alguma desestrutura está acontecendo e que eu vou ir, através do bocejo, organizo, harmonizo. Então vamos lá. Outros não. Outros aqui. Outros aqui, a gente às vezes fala de outros espíritos que a gente desconhece, outras energias que a gente desconhece, que a gente não ouviu falar, energias que a gente chama de espíritos fumaça, que são energias mais difíceis da gente determinar o que elas têm. Então aqui não tem. Espíritos enviados. Espíritos enviados a gente pode dizer, aqui deu, né? Que tem espíritos enviados. Então a gente vai encaminhar esses espíritos enviados. Espíritos enviados, eles são espíritos que não necessariamente foram enviados através de macumba, né? Como a gente chama, ou a trabalho feito. Né? A gente tem muito aquelas questões de trabalho feito, né? E a gente, como diz, a gente acha que alguém fez especificamente um trabalho, mas não, às vezes a pessoa envia esses espíritos através da força mental mesmo, sabe? Daquela, tipo, quando você manda, tem pragas, maldições, mas esses espíritos, eles podem se associar ali a alguém, por exemplo, alguém brigou com você e esse alguém tem um espírito que é amigo lá dele, né? A gente pode falar, e aí de repente, por isso, ele, de uma certa forma, ele é enviado não com tanta clareza ou consciência, sabe? Às vezes ele é enviado inconscientemente para você e ele acaba atrapalhando ali. Então, e muitas vezes, lógico, são espíritos enviados por pessoas que querem prejudicar você, sim, com consciência, né? Então aí existem dois tipos de questões que podem estar acontecendo. Então tudo isso está atrapalhando você, né? Então vamos lá encaminhar. Encaminhar para o triângulo de evocação, liberando isso, né? Que não está sendo mais uma contribuição para você e você fez a escolha de estar aqui, né? Então você fez a escolha de fazer essa transformação e conseguir, né? Trilhar por um outro caminho, com uma outra visão de si mesmo e com a visão do mundo também, né? Então, tudo isso que não é contribuição, que vai sendo carregado, levado para o triângulo de evocação, para posteriormente a gente resolver. Então, levando, encaminhando todos esses espíritos, liberando.
encaminhando, liberando. Ai, que coisa boa quando a gente escolhe o melhor caminho pra gente, né? É muito bom. Liberando. Que os anjos liberem todos esses espíritos enviados. Ok, ok. Espíritos de entes queridos. Não. Espíritos, não. Espíritos zombeteiros. Ok, espíritos zombeteiros sempre tem, tá, gente? Sabe aquela gente que gosta de rir da desgraça alheia? Então, é isso aí. Tem muita gente assim, tanto aqui quanto lá do outro lado. Então, vamos encaminhar todos esses espíritos que adoram, né? Que você esteja mal. Ai, que adoram. Então, vamos lá, encaminhando todos eles para o triângulo de evocação. Que por adorarem, né, potencializam tudo de ruim que te acontece. Então, bora encaminhando. Ok. Espíritos presos na estrutura da casa. Muitas vezes esses espíritos permanecem ali presos, né, em algumas construções. Não tem espíritos de passagem. Espíritos de passagem são aqueles espíritos que estão ali nas redondezas e que por afinidade ou por mesmo afinidade no sentido de energia, tá, gente? Não é que você tem afinidade com uma pessoa que é um espírito, às vezes, que é um espírito perdido e de repente é um espírito que, por exemplo, é o espírito que está triste, está perdido. Aí de repente você chega na tua casa, você está sempre triste, ou a tua casa tem alguma energia triste. Aí ele passa ali e ele sente uma afinidade nesse sentido, no sentido de que, nossa, ele está triste e encontra o outro triste, entende? E acaba potencializando a tristeza dos moradores. Isso é um exemplo, tá? Isso pode acontecer de várias formas. Então, quando a gente fala afinidade, a gente fala afinidade nesse sentido. Então, muitos desses espíritos, às vezes, vocês já pensaram que vocês moram, às vezes, num edifício e que espíritos não têm paredes, né, gente? Não tem, né? Eles passam de um lado para o outro, né? Então, a gente acha que a gente está protegido nas quatro paredes porque a gente está protegido no nosso corpo físico, na matéria. Mas no lado espiritual, o que nos protege, no lado mais sutil, é a nossa vibração, né? É essa vibração que nos protege. Então, dependendo dessa vibração pessoal e daquilo que a gente está passando, daquilo que a gente alimenta, a gente, é lógico que a gente dá margem, dá abertura, né? Para esses espíritos, de repente, que estão lá no primeiro andar e resolvem subir no quinto ou no sexto, ou que estão no edifício ao lado e resolvem passear pela casa ao lado, sabe? Então, por quê? Porque eles têm essa abertura, eles têm essa atração, né? Porque a vibração os atrai. Mas quando a gente eleva a vibração na nossa casa, eleva a nossa vibração, fica mais difícil, né? Que esses espíritos tenham tanta facilidade de entrar na sua casa. Porque as energias, elas não batem, né? Então, por isso a importância da gente aumentar a nossa vibração. Aumentar a vibração na nossa casa, manter a nossa casa numa vibração mais alta para que a gente possa estar realmente acolhido naquela casa, né?
e não sendo manipulado ou alimentado por energias não tão salutares, né, saudáveis. Então, é isso que a gente tem que fazer. Então, todos os espíritos de passagem que estejam na casa de todos, possam agora ser recolhidos ao triângulo de evocação, para que eles sejam encaminhados, porque esses espíritos, eles estão perdidos também, né? Então, de uma certa forma, quando a gente faz esse trabalho, a gente está, de novo eu falo, né? A gente está meio que criando um Dharma, né? Um Dharma é uma positividade para a nossa vida, né? Dentro do processo evolutivo. E por quê? Porque a gente está fazendo bem a esses espíritos, eles estão perdidos, né? Eles estão ali precisando de um tratamento, precisando de um encaminhamento. E é isso que a gente vai fazer. Então a gente vai primeiro pedir que todos esses sejam encaminhados ao triângulo de evocação, para depois a gente tratá-los. Então, ok. Então. Todos que estão ocultos. Então, vamos lá, fazer uma varredura aí completa em todos que estão ocultos, os que tentaram até agora se esconder, né? E conseguiram. Estão ali bem escondidinhos, então pedindo aos anjos que todos que estão ocultos sejam encaminhados também para o triângulo de evocação. Todos que estão ocultos, sendo encaminhados. Ok. Demônios, tem demônios, lembra que eu falei, gente? Demônio são aqueles seres que se alimentam do teu julgamento, da tua crítica, tal. Principalmente aqui, acredito, a gente está no programa Autoestima, né? Tá falando muito dessa autopunição, desse autojulgamento, né? Do quanto você se coloca para baixo, né? Se acha menos. Então, pedindo aos anjos que levem todos esses demônios e trazendo aqui também um pouco mais de consciência do que a gente tem que fazer, mesmo, sabe aquela coisa, a gente tem que falar alguma coisa até que a gente acredite? Então, o que você tem que fazer é justamente não, mesmo que exista ainda dentro de você informações, a gente vai tá limpando mais coisa, muito mais coisa ainda, a gente tem aí tem muitos dias ainda pela frente de limpeza, né? A gente está no início, né? Praticamente no primeiro terço, né? Da limpeza. Mas é sempre importante a gente trabalhar a prática, praticar, não deixar, estar mais atento, estar mais alerta, estar mais presente, para que a gente não deixe esses caminhos neurais se reavivarem, esse comportamento se reavivar, né? Então, ok, demônios, ok. E intraterrenos tem? E intraterrenos também tem. Então, vamos lá, liberando todas essas energias de intraterrenos, que são seres negativos, né? A gente está falando aqui sempre de seres negativos, gente. Então, seres negativos que vivem no interior da Terra e que por isso podem estar realmente ali baixando a energia, né, do lugar. Lembra que aqui no portal a gente vai vendo as ligações, né? Aqui no portal do terreno saiu energias nocivas da Terra, tá? Então essas energias, o que elas fazem? Elas fazem com que a gente não tenha mais dificuldade de manter a energia estabilizada, né? A gente perde, existe uma perda de energia maior. E aí também é óbvio que a gente tem também
facilidade, né, desses seres intraterrenos estarem mais presentes nesses locais. Então, é normal, tá? Extraterrestres, não. Espíritos falecidos no lugar, não. Então, vou confirmar outros, não. Espíritos entes queridos, não. Presos na estrutura, não. Então, já saíram todos. Agora a gente vai para a primeira linha de tratamento desses espíritos. Nós pegamos todos esses que nós identificamos, os espíritos puderam identificar hoje, e a gente levou para o triângulo de evocação. E agora a gente vai fazer os tratamentos de algumas ligações. Então a gente a gente vai começar aqui com nossos pactos. Então eu vou perguntar se tem. Ok, tem. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai pedir aos anjos que nos ajudem a quebrar todos os pactos, votos, lealdade, fidelidade, juramentos, laços, juras, pactos ancestrais, lugares que vocês deram à vida, dons, animais, vidas de outras pessoas e tudo que mantém vocês ligados a esses seres ou qualquer outro ser ou energia que possa ser limpa, que tenha conexão e tire a sua energia vital, a sua energia aqui. Então, corta, quebra, queima, desvincula, corta, quebra, queima, desvincula, corta, quebra, queima, desvincula, corta, quebra, queima, desvincula. Todo e qualquer pacto, voto, lealdade, fidelidade, juramentos, laços, juras, pactos ancestrais, lugares que você deu sua vida, dons, animais, vidas de outras pessoas, tudo que mantém conexão com a sua energia aqui. Corta, quebra, queima, desvincula, 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 ok? Tá tendo ataque psíquico? Tá. Então, pedindo aos anjos, nesse momento, que eleve a vibração de vocês, eleve, para que todos os ataques psíquicos, e ataque psíquico é aquela, sabe, pessoas que ficam pensando muito em você, que não gostam de você e ficam te atacando mentalmente, e ficam te atingindo, e atingem, tá, gente? Então, muitas vezes, esse ataque psíquico a gente percebe quando a gente fica com aquela pessoa no pensamento, sabe? Ou que aquela coisa no pensamento que a gente não consegue sair. Então, geralmente é sinal que aquela pessoa que tá, sabe, emanando uma energia mental muito forte pra gente e tá nos atacando, e tá tirando a nossa energia, e tá comprometendo a nossa energia. Então, pedindo aos anjos que eleve a vibração. E a única forma da gente sair desse ataque é a gente estar com uma vibração mais elevada do que aquela pessoa, do que aquele ataque. Então, pedindo aos anjos agora que elevem a energia de todos vocês para que vocês fiquem libertos desse ataque, para que esse ataque não consiga atingir vocês. Então, elevando a energia de vocês para que realmente vocês não fiquem propensos a serem atacados mentalmente. Então, elevando, elevando, elevando. Elevando a frequência. Ok. Tem maldição? Não. Tem forma pensamento? Tem. Então, formas pensamentos. Então, pedindo aos anjos que diluam agora, dissolvam, desintegrem toda e qualquer forma pensamento que tenha sido criada e que esteja sendo não esteja sendo contribuição para você. Então, pedindo aos anjos a transmutação de toda essa carga energética. As formas de pensamento são formas que podem ter uma forma até humana, quando elas começam a ser muito fortes. Por exemplo, eu emano uma carga energética mental, ou seja, uma energia mental, muito, que é feita com muita força, com muito tempo, então ela vai realmente se formatando, e essa forma de pensamento, ela tem uma carga energética, ela emana uma energia específica, né? E muitas vezes essa energia, ela é tão forte,
que ela manipula a gente e faz a gente se comportar de uma determinada forma, né? Então, são formas de pensamento. Por exemplo, se eu acredito sempre que eu não sou capaz, eu acreditei 20 anos que eu não sou capaz, 30 anos que eu não sou capaz, 50 anos que eu não sou capaz, imagina o quanto essa energia mental que você emanou não se fortaleceu dentro do teu campo. Então, são essas forças, né, que tem quase uma materialização, tá? Então, muitas vezes, pessoas que têm vidência, elas podem até ver essas formas de pensamentos como se fossem seres. E eles não são seres, são formas de pensamento, são seres que foram formados de energia mental, né? Desse poder que a gente tem incrível de criar coisas. Né? Então, para a gente ver isso, que é importante a gente entender que a gente tanto cria coisa ruim quanto cria coisa boa, tá, gente? Eu tô aqui limpando o que é ruim, não adianta limpar o que é bom. Mas isso não quer dizer que você não seja abençoado aí no teu campo de um monte de coisa boa, tá? Então, e formas de pensamentos boas também, né? A gente cria muita coisa, né? Boa também. Então, dissolvendo toda essa energia, esse grupo de energias, né, que foram sendo emanadas e que foram criando, né, foram sendo criadas por pensamentos, sentimentos, emoções. Então, dissolvendo, transmutando, liberando tudo. Ok. Tem problema de documentação? Aqui não saiu. Documentação não. Exorcismo? Precisa de exorcismo? Não. Não. Magia e encantamento? Não. Amarrações? Amarrações. Quando a gente fala de amarrações, saiu amarrações. São os laços, cordões, tá? Que mantém você preso numa determinada situação, ou mesmo numa determinada pessoa, tá? Ou mesmo em determinados comportamentos. Então, às vezes você se sente com esses laços, essas amarras energéticas, tá? Que os espíritos se ligaram, né, a você, esses seres, para poder manter isso, né? Então, a gente está aqui desatando esses nós, liberando todos esses laços, né? Cortando mesmo, cortando tudo isso, tudo que mantém você preso em comportamentos, em situações, em padrões de pensamento, de sentimentos, emoções, tudo isso sendo cortado agora, liberado agora. Todas essas amarras energéticas sendo liberadas. Corta, quebra, queima, desvincula, corta, quebra, queima, desvincula, corta, quebra, queima, desvincula, ok. Conexão ancestral, sim. Quando a gente fala de conexão ancestral, a gente está fazendo um trabalho com as leis sistêmicas, né? A gente sabe que tem algumas leis no sistema, a lei do pertencimento, a lei da hierarquia, a lei do dar e receber, são leis sistêmicas. E quando tem alguma complicação ou algo, principalmente quando a gente fala de exclusões, né? Quando alguém do sistema foi excluído, houve abortos, qualquer coisa, mortes, ou seja, assassinatos, suicídios, todos esses processos que acontecem nas famílias. E se a gente vê, gente, a gente entende, a gente conhece muito pouco da nossa família, né? No máximo a gente vai conhecer lá nosso bisavô, no máximo, no máximo.
Assim, vamos dizer, muitas famílias nem conhecem isso. Ou se conhece, às vezes conhece da mãe, mas não conhece do pai. Então, assim, a gente imagina que nas outras gerações, muita coisa deve ter acontecido, né, que a gente não sabe. Então, a gente tem umas conexões ancestrais que são as lealdades invisíveis, que a gente às vezes se posiciona em locais, se posiciona a nível espiritual, inconsciente. Naquele sistema familiar, nós nos posicionamos como salvadores desses excluídos, desses acontecimentos doídos, desses traumas dos entes passados. E isso é muito inconsciente, porque a gente traz essa são leis que trabalham no inconsciente, não tem como explicar. Não é uma coisa racional, não passa pela racionalidade. Então, muitas vezes, nós nos colocamos no lugar de um excluído, de alguém que quis ser visto e não foi visto por aquele sistema familiar, de alguém que foi abandonado, de alguém que foi rejeitado, de alguém que foi abortado. Então, a gente se coloca nesse lugar e a gente passa a querer salvar todos os excluídos do nosso sistema. E muitas vezes a gente sente todas essas dores dentro da gente, todas essas tristezas. Então, aqui nessa ferramenta, nesse pedido aos anjos, é que com toda e qualquer conexão que você tenha, toda e qualquer lealdade que você tenha com esses excluídos, nesse momento, é como se você se colocasse, e os anjos fazem isso, eles colocam esses excluídos no lugar deles. Ou seja, eles trazem esses excluídos para o lugar de cada um. Eles trazem o pertencimento para cada um, tá? Eles acolhem, que todos sejam acolhidos no teu coração, na tua existência, na tua vida, para que você traga deles somente a força, mas que você libere todos os destinos difíceis, todas as dores e inconsciências, para que você possa seguir sua vida livre, tá? Quando a gente se coloca nessa posição de querer ser o salvador, nesse caso, o que acontece? A gente acaba esquecendo a força das pessoas. Todos eles têm sua força. Então, agora é um momento de devolver isso a cada um, devolver o destino a cada um. Tá? Você já deu a atenção a isso, os anjos estão trazendo a atenção a isso, os anjos estão recuperando e colocando o pertencimento no coração de cada ser desse. Você traz toda a força que você traz, né? Você acolhe toda a força no seu coração, mas você também devolve tudo isso, sabe? Todas essas dores. E aí seu caminho fica mais livre. Ok. Karma, não, ainda não tem nada que possa liberar. Alguma ferramenta em branco também não. Acabamos. Então agora a gente vai pedir aqui, tem o tempo efêmero, não tem tempo efêmero, tem anjos de combate, então a gente vai pedir aos anjos de combate, que é a falange do arcanjo Miguel, do raio azul, para encaminhar todos os demônios, seres e outros que estejam no triângulo de evocação. Que todos esses seres sejam encaminhados pelo anjo de combate, sejam levados. Nesse momento, toda a falange do raio azul, do arcanjo Miguel, encaminhando todos os demônios, seres e outros que sejam devidos a esses anjos. Então, encaminhando, 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 encaminhando. Ok, carruagens de caminhamento.
Ok, chamando as carruagens de encaminhamento para que todos os outros seres possam ser levados, para que eles possam ser resgatados, tratados em centros de tratamento e depois encaminhados à sua origem para que eles continuem seu processo evolutivo. Então, chama agora as carruagens de encaminhamento e que levem todos os outros seres, tudo que está no triângulo de evocação, para centros de tratamento, para posterior encaminhamento à sua origem. Tá? Levando, levando, levando. Ok, Portal dos Espíritos acabou, ok. Então a gente já fez esse trabalho. Qual é o próximo? O próximo é o teu portal, né? Então a que hora a gente vai trazer energias para você mesmo? Vamos abrindo o portal para todos vocês, cada um de vocês. Trabalhando o corpo físico. Então, liberando todo o impacto que esse corpo físico possa ter, liberando toda a energia. Liberando tudo que não serve mais. Melhorando a saúde geral, né, desse corpo físico. Tudo que tem a ver com o nosso tema, né? Lembra, a gente vai fazer uma limpeza geral, energético, espiritual. E tudo que impede a gente de elevar a nossa autoestima, né? Esse é o nosso tema. Essa mesa, ela tem várias vantagens, né? Que a gente pode trabalhar em temas, né? Quanto mais específico a gente for nos trabalhos, é melhor, né? Eu poderia botar, vamos limpar como um todo, mas a gente nunca meio que acessa, né? Dar um tiro. É melhor a gente dar atirar bem no pontinho que está acontecendo, a necessidade da limpeza para o nosso trabalho, né? Por enquanto, que é o nosso objetivo. Então, aqui todos os corpos energéticos, todos os implantes, chips que mantêm a energia, a vibração de vocês mais baixa, que mantém você atrelado nessa baixa autoestima, nessa falta de presença, nessa incapacidade de autoobservação, para que você tenha vontade de vencer seus desafios, tudo aquilo que tira a tua vontade. Então, liberando, desinstalando todos os chips e implantes de todos os corpos energéticos. Então, a gente sabe que a gente tem camadas, né, de energia, né, que se sobrepõem, né, e elas estão em dimensões diferentes porque tem características diferentes. Então, tem o campo emocional, o campo mental, o campo espiritual, tem o campo mais etérico, né, que é mais próximo do corpo físico. Então, todos esses corpos, eles podem estar com algum tipo de comprometimento. Então, algumas energias, elas estão impactando, de repente, às vezes, o campo emocional, outras somente o campo espiritual. Quer dizer, sempre tem uma reverberação nos outros, mas ela está ligada, o ponto de ligação é um ponto. Então, aqui liberando. Aqui não, ok, não.
Então, o que mais? Aqui, a comunhão com você mesmo. Então, aqui é o ativando a energia do amor por si mesmo, do acolhimento, do autorrespeito. Então, pedindo aos anjos que ativem, né, dentro desse coração de vocês, a capacidade de se acolher, de se amar, de se abraçar. Então, trazendo esse acolhimento, essa harmonização, esse equilíbrio para vocês. Então, ok. Essa mesa é bem grande, tá, gente? Eu nem sei quanto tempo tem aqui que a gente tá aqui. Mas ainda falta alguns portais. Se sair todos os portais, a gente vai demorar mais um pouquinho, mas vai ser muito bom. Eu tenho certeza. Então, trazendo essa energia, essa capacidade de se acolher, de se sentir acolhido, né? Então, os anjos estão fazendo você se sentir acolhido. Reiki não, desculpa, chakras não, Reiki sim. Por isso que veio na minha cabeça o Reiki, olha só que interessante, né? É uma mente muito, muito rápida. Uma mente muito rápida. Deixa eu pedir aqui para alguém parar de falar aqui no telefone. Eu não vou parar a gravação, depois eu corto aqui. Eu só vou pedir para pararem lá, porque resolveram falar aqui do lado. Vida, eu tô gravando. Vamos lá, meu maridão falando no Viva Voz. Então, é isso, acontece, né, gente? Então, vamos lá, trazendo a energia dos anjos, trazendo o reiki, energia vital, né, para que você tenha força, saúde, mais energia. Os anjos possam emanar essa grande energia. E aí, vocês estão com baixa energia, gente? Nem depois me diz, assim. Ninguém quer falar comigo, tá bom. Energia, reiki dos anjos, energia vital, alguém gripado. Às vezes a gente precisa mesmo de energia, né? Ainda mais com esse período aí que a gente está passando, né? Teve os eclipses, essas luas, todos esses movimentos no céu nos atingem bastante, né? Que são movimentos para que a gente vá em busca de transformação, né? Então, tudo aquilo que faz a gente, nos estimula a sair da nossa zona de conforto, muitas vezes tira a nossa energia, né? Então, vamos ok, ó, tá pedindo bastante energia vital, hein? Tem aí alguém gripado. O que eu fico, portal das emoções, né? O humor. Então, trazendo mais equilíbrio para as emoções, energia de equilíbrio, que os anjos possam levar equilíbrio a vocês, para que vocês possam
passar por esse processo aqui, desse desenvolvimento de forma mais fácil, mais leve, mais presente. Aqui, portal do crescimento e evolução, para que a gente possa tirar tudo que está impedindo mesmo esse crescimento, essa evolução, sabe? Essa transformação na vida de vocês. Então, todos os impeditivos, né? De vocês terem essa transformação, de vocês evoluírem, crescerem e conseguirem, né? Alcançar objetivos, né? Então, trazendo essa força, liberando tudo que impede esse crescimento e essa evolução. Ok, magnetismo. Opa. Então aqui, trazendo, restaurando, né, a sua capacidade de magnetizar, magnetizar coisas, mas magnetizar desejos, sonhos. Então, que esse poder magnetizador seu seja ativado, para que você possa atrair todos os benefícios que você deseja, todos os sonhos que você consiga conquistar. Então, liberando tudo que impede essa conquista e ao mesmo tempo ativando a tua capacidade de magnetizar os seus desejos, seus sonhos. Então, criando esse magnetismo. Aqui, força de Cristo. A força de Cristo é uma energia de altíssima vibração. E ela é uma força que traz um verdadeiro milagre na nossa vida. Então, que essa força esteja com vocês, fazendo vocês alcançarem milagres. Milagres. Que a gente consiga alcançar 100% dessa proposta, desse trabalho, de nos fortalecer, que a gente consiga ver e expressar toda a nossa capacidade, o nosso potencial, os nossos dons, que se ative dentro de nós todas as nossas forças. Eu me incluo, né, gente? Porque aqui na ferramenta em branco eu acho que é a DNB. A DNB? Então vamos trazer aqui a energia. Vamos ativar a energia da DNB
Eu ativo a energia da DNB, eu ativo a energia da DNB, da desprogramação neurobiológica. Eu ativo a energia da desprogramação neurobiológica e nesse momento peço para essa energia fluir em grande quantidade, a potência máxima necessária para que todo o trabalho que a gente está fazendo aqui seja realizado com mais potência. Que a conexão entre mente e coração se faça agora na sua potência máxima, para que o poder de magnetismo, de magnetização, seja potencializado. Desprograma e atualiza tudo que impede tudo isso. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Mais energia, mais energia, mais energia, mais energia, mais energia, mais energia. Ok, portal acabou. Engraçado que não sei chakras, né, gente? Mas lembra no trabalho que a gente teve, eu não sei se foi anteontem, que a gente limpou todos os chakras e harmonizou? Então, aqui tá bem interessante. Acabei de lembrar. Então, não teve a necessidade dos chakras. Qual é o próximo portal? Portal dos portais. Então, a gente vai lá no portal dos portais. Portal dos portais. Ele... Muitas vezes a gente tem portais, eu estou abrindo aqui o portal, pedindo a abertura do portal, tem portais que facilitam a entrada de energias que não são boas pra gente, tá? Então muitas vezes a gente tem lugares, casas, ou até mesmo em pessoas que possam ter esses portais que facilitem a entrada de seres negativos e que energias que não tragam benefícios à nossa vida. Então a gente vai lá ver, ok, portal aberto, está no terreno, não está no terreno, tem nas casas, tem em alguma casa, então, ou em algumas casas. Então vamos lá, vamos pedir aos anjos da criação que nesse momento selem completamente esse portal, que existam nas residências que estão sendo trabalhadas agora. Então, pedindo agora que esses portais sejam totalmente fechados e selados. Totalmente fechados e selados. Totalmente fechados e selados. Sela, 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 sela completamente. Todos os portais completamente selados. Célula, 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 célula. Eu sempre espero o nosso pêndulozinho parar, tá, gente? Então, enquanto tá ali, tem o processo ali acontecendo. Aí tem nos pets algum portal, quem tenha plantas, tem plantas com portais. Então, às vezes tem, né? Então, aqui saiu que sim, então vamos fechar, selando todos os portais que existam em plantas na casa de vocês. Todos os portais sendo selados agora. Completamente selados. Completamente selados. Lembrando que muitas vezes a gente tem esses portais porque é tudo tá interligado, né? Então quando a gente pega aqui que tem energias, né, da Terra mais comprometidas nos lugares, sempre você vai ter possibilidades de ter mais influências nesse sentido, mais portais. Por quê? Porque a energia ela não se sustenta
numa vibração mais alta, tem mais dificuldade, e aí por isso tem mais possibilidades desses portais acontecerem, né? Ok? Tem pessoas, não tem, a sorte de vocês, às vezes tem pessoas, não tem ninguém aqui com portais pessoais. Então vamos lá, próximo. Vamos fazer o Feng Shui. Opa, eu gosto de Feng Shui. Então a gente vai fazer o Feng Shui etérico, abrindo o portal do Feng Shui e aproveitando e já harmonizando o Yin Yang da casa, ou seja, a energia feminina e masculina, trazendo a harmonia dessas duas energias, né? E vai ajudar, ou seja, precisa guardar o sucesso? Não. Isso não quer dizer que não tem, é porque aqui a gente guarda o relacionamento, como a gente está trabalhando num tema específico, às vezes pode não sair criatividade, amigos, trabalho, tá vendo? Ele não tá espiritualidade, ou seja, a espiritualidade é importante para que a gente tenha a família, é importante. Prosperidade, sai prosperidade. Agora nem sei se é porque eu queria que saísse. Não, então, sucesso, sim, obrigada. É que eu pedi também para aumentar aqui. Então traz sucesso, relacionamento, criatividade, amigo e trabalho não. A gente vai trabalhar esses guais específicos aqui e a gente vai trazer algumas energias, tá? Muitas vezes são esses guais específicos que estão precisando mais de energia e que estão mais comprometidos na casa de vocês. Então, tem certeza que eu não posso botar criatividade, nem amigos, nem trabalho? Não, tem certeza. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai trabalhar precisa de magnetismo? Opa, precisa. Então, vamos trabalhar o magnetismo das casas, desses guais, trazendo a força magnética, a capacidade de atrair coisas boas, pessoas boas, né? Questões boas. Então, vamos lá, trazendo energia magnética para que a gente possa fazer nossas casas sejam atratores, né? Tratoras de benesses, de paz, de amor, de prosperidade, né? Que traga tudo, muita abundância, muita saúde, né? Então, que magnetize tudo isso pra gente. Agora a repulsão. Também trabalhando a capacidade de repulsar e repelir mesmo todas as energias que não servem mais e não deixar mesmo entrar, né, as energias que não são contribuição. Então, deixando, liberando, ou seja, expulsando a capacidade de saber o que atrair e o que expulsar, né? O equilíbrio perfeito. Ou seja, como se a gente fosse colocar na casa um poder inteligente, tá? De atrair e repelir, né? Uma energia inteligente capaz de fazer esse processo todo e manter a energia com uma mais alta vibração e com maior abundância e saúde. Aqui, vamos lá, cores. Então, vamos lá trazendo cores a nível etérico, né, gente, sempre. Então, trazendo as cores necessárias à harmonização. A gente sabe que às vezes a gente bota uma cor num setor específico da casa que não é favorável, né? Muitas vezes a gente tira a energia daquele igual, ou seja, daquela área de vida, porque a gente botou uma cor errada. Então aqui os anjos trazendo a cor devida para cada setor,
para que a gente tenha uma melhor energia, um melhor aproveitamento e uma maior ativação dessas áreas na nossa vida. Então, trazendo o poder das cores a nível energético, a nível etérico, para que fique vibrando, né? Porque as cores têm vibração, a vibração específica da cor específica para aqueles locais, para aquelas áreas, para que aquelas áreas fiquem vibrando e sim alimentando a nossa vida, né? Com tudo isso, com todo o equilíbrio dessas áreas. Então, que a gente lembra, gente, a nossa casa, ela pode nos fazer muito bem, mas também pode nos fazer muito mal, né? Então aqui a gente está trazendo essa harmonização para que a casa seja um aliado, né? Aqui os elementos, os 4 elementos, então equilibrando os 4 elementos para que a gente possa ter o fogo do impulso, a terra da concretização, o ar do discernimento, do pensamento, da criatividade, a água do fluir, né? Do fluir com a vida, para que a gente possa fluir. Então todos esses elementos gerando a harmonia completa, né? A harmonia completa. Trazendo a vibração de cada elemento desse, para que exista essa harmonização. Ok. Defumação, não precisa. Ervas, não. Emplastros, ok. Então, aqui, os anjos criando como se fossem a energia de algumas ervas sendo colocadas em alguns espaços que possam estar mais comprometidos de energia, é como se os anjos fossem lá e colocar. A gente não coloca às vezes em plastro, né, que fala quando a gente coloca uma plantinha macerada assim no machucado, né, uma plantinha, é mais ou menos isso. Eles vão fazer essa maceração de energias diversas e eles vão botar ali naqueles lugares para que aqueles lugares, pontos mais adoecidos da casa, eles possam estar sendo tratados com mais pontualmente. Então é isso que os anjos fazem aqui nos lugares mais adoecidos. Tem lugares que são geralmente cantinhos, alguma coisa que podem estar facilitando, né, uma menor vibração da casa. Ok. Cristais. Então, cristais etéricos, que esses cristais sejam colocados deixa eu pegar mais pedrinha aqui, porque eu acho que eu já usei todos. Eu tinha separado aqui para mim. Vou botar mais um pouquinho. Então, todos que cristais etéricos sejam colocados em lugares estratégicos da casa de vocês, para que traga a vibração, a energia desses cristais. E esses cristais podem ser de quartzo, ametista, topázio, e fora aqueles que a gente desconhece e que só existem lá com os anjos, né? Então, deixa com eles, né? Não vamos escolher, não. Eu acho melhor a gente deixar com eles. Então, trazendo esses cristais para a casa de cada um, para os locais, mais, deixar na mão deles, né? Eles são muito mais sábios que a gente. Apesar da gente querer controlar muito, né? Melhor não. Aqui a gente vai trabalhar com um catalisador e que esse catalisador aqui vai ficar... No final da mesa eu vou especificar, eu vou ver quanto tempo essa mesa vai estar potencializada, né? Vai estar trabalhando. E esse catalisador vai ser aquele, sabe aquele olhinho, assim, aquele robozinho que fica voando em volta e fica vendo e sugando as energias que não são contribuição para você, tá? Então, ele vai ficar durante algum tempo ativo na casa de vocês, para que vocês consigam manter mais essa energia por mais tempo. E ele vai ficar provavelmente o tempo da mesa. Então, lembrando que o tempo da mesa, ela vai quanto mais você sustentar a energia, ou seja, evitar pensamentos, sentimentos, emoções, comportamentos ali, palavras, gente, o verbo dentro da nossa casa é tão importante. Quanto mais a gente tiver mais atenção a tudo isso,
a nossa energia, mais a gente consegue manter a energia por mais tempo, né? Então, muitos aqui talvez consigam, orgonite não, e tem mais algum? Não. Então, aqui acabou? Acabou. Então, foram essas ferramentas que saíram para casa de vocês, mas quanto mais vocês conseguirem isso, tá? Sustentar isso, mais tempo vocês vão ter de benefício, tá? Então, isso é meio que uma autorresponsabilidade de vocês. Eu estou fazendo a minha parte, os anjos estão fazendo a parte deles, e agora resta que a gente tem que fazer a nossa parte. Então, aqui é o portal, saiu o multiportal, ou seja, natural que saia tudo quando tem mais pessoas envolvidas na mesa, né? Porque uns vão ter uma coisa, outros vão ter outras. Então, a gente aqui vai abrir o portal da casa e vai ver o que pode estar aí de comprometimento na casa de vocês. E o que eu sair aqui, a gente pode fazer um tratamento sim, tá? Mas a verdade é que aqui eu meio que vai ter que usar um pouquinho a intuição. Vocês vão ver, eu vou explicar para vocês mais ou menos à medida que eu tô fazendo. Então, vamos, eles resolveram falar aqui em casa, viu? Então, vamos. É assim, eu falei que eu tava gravando, mas não adianta muito não. E vamos. Eita, nossa, meu. Então vamos ver. Tem problemas com gases? Gases. A gente aqui vai fazer uma varredura, tá? De questões que podem estar dando problema. Esgoto, carro, vizinhos. Vizinhos tem, olha, tá vendo? Tem aqui às vezes são alguém com relação mais vizinhos, ó, tem. Pode ser que os vizinhos sejam realmente pessoas que têm uma energia mais comprometida, não que sejam ruins, tá? Ou pode ser até brigas, como meio que alguma desavençazinha. Roupas, quando sai roupas, geralmente, gente, aí eu vou falando, vocês vão ter que ver. Quando sai roupas é sinal que assim, talvez vocês tenham que dar uma limpeza aí nos armários, sabe? Dar uma doação, dar uma trocada. Tem questões com alimentos, não. Fotos, não. Presentes, quando às vezes alguém você recebe um presente tá com a energia esquisita. Não tem. Ventilação. Presente não, porque geralmente presente sempre tem um, não. Energia cósmica, então são coisas que, muita coisa a gente já meio que ajudou no processo, questões de documentação, energia telúrica, que é a energia da Terra, isso a gente já tinha detectado, né? Objetos esquecidos, material de construção não deu, lá também não deu, animais peçonhentos não, sujeira diz sim, sujeira física mesmo, né? Lembra que, ó, tá vendo? Precisa de limpeza. Bagunça. Então, todos isso são questões que comprometem a impressões magnéticas, comprometem a energia de se manter mais alta, né? Insetos. Vou ter que fazer mais pedrinhas. Vamos embora. Então, vamos lá. Cômodo, não. Umidade, sim. Tá vendo? Agora, são coisas que... Primeiro, a gente vai trazer um pouquinho de consciência para isso, né? Outros não. Terreno, sim. Terreno a gente já tratou ali, mas saiu aqui como algo que impacta sim a energia, né? Então, alicerce, paredes, telhado, hidráulica, elétrica, e às vezes excesso, infiltrações. Não tem infiltrações? Geralmente tem infiltrações. Não tem mesmo. Ou se essas infiltrações não estão dando, geralmente dão, né? Não, até agora não tem. Ondas dos aparelhos eletrônicos, não. Ruídos, rachaduras trazendo problemas, não. Iluminação trazendo problemas, não. Tem móveis,
plantas, 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 plantas. Decoração. Decoração. Gente, o que é isso, né? Lembra que eu falei aqui que às vezes cores, questões podem estar desconectadas. Não, já foi, poluição e gases, a gente já foi. Então aqui saíram algumas questões que comprometem a casa de vocês. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer algumas... tem uns tratamentos que a gente pode fazer e é só aqui. Porque aqui tem muito do que vocês têm que fazer na casa de vocês para resolver isso. Por exemplo, sujeira, vocês têm que limpar a casa, gente. Bagunça, vocês têm que arrumar a casa. Excesso de roupa, você tem que limpar o armário, ou seja, fazer doações, né? Botar tudo que não serve, né? Terreno, a gente pode tratar no sentido de que a gente está aqui mexendo na energia. A parte elétrica também, questões, se tiverem questões aí, fios, né, aparecendo e tal, pode se consertar. Eu aqui não vou conseguir determinar qualquer, porque assim, pode ser para um, o outro pode ser para outro. Então, a gente tem que fazer o geralzão, né? Mas aqui já te dá informações, né? Isso é que é importante. Então, vamos lá. Limpar espíritos já não tem mais, então a gente limpou ali, mas podia ter sobrado algum, né? Mudar objetos, não. Arrumar coisas quebradas, ou doar, ou limpar, lembra? Bagunças, etc. Ó, então, objetos quebrados, ou você doa ou você conserta, ok? Aqui tá, porque diz que tem objetos quebrados influenciando a sua energia. Trocar móveis. Olha, trocar móveis. Agora você vai. O que vai acontecer aqui? Eu não posso. Aqui deu móveis como um problema. Trocar móveis. Muitas vezes é trocar móveis, trocar de lugar. Trocar de lugar. Então, às vezes, é só você observar e trocar móveis de lugar. O que pode ser isso? Por exemplo, uma cama. Então você observa, eu durmo bem, eu não durmo bem, meu filho dorme bem, ou meu pai dorme bem, minha mãe dorme bem. O que está acontecendo aí na hora de dormir? Então talvez observar se o lugar dessa cama não está ruim, tá? Às vezes ela está presa num canto, tá mal distribuído os móveis. Todo o nosso inconsciente, gente, ele é muito fresco, tá? Então, muita coisa não acontece, a gente não percebe a nível racional porque a gente não está presente. Mas ele te dá dicas. Ele te dá dicas que ele não está satisfeito ali, tá? E às vezes é por uma irritação, uma falta de sono, um desconforto. Muitas vezes aqui está falando trocar móveis de lugar, ou trocar móveis, às vezes é uma cadeira que você senta que é péssima, ou o teu colchão está péssimo. Então, avalia isso, que tudo isso tira a tua energia, tá? Então, é importante. Aqui está pedindo limpeza física. Então, entender que limpar a casa a nível físico, ele também se expressa a nível energético, tá? Então, limpeza energética, a gente já fez a limpeza, ok? Chama violeta. Então nesse momento eu peço aos anjos que acionem uma linda chama violeta. Então imagina mesmo que na casa de vocês uma chama enorme, sabe? Eu vejo a casa inteira em chamas. Aquela chama violeta pegando a casa inteira, parede, cômodos, roupa, tudo, do alicerce ao teto. Toda aquela chama violeta sendo emanada, para que seja tudo transmutado, inclusive as energias dos móveis, de tudo aquilo que está ali, para que potencialize mesmo, para que você tenha a força de observar esses móveis, dar mais atenção à limpeza, sabe? Às vezes é um cômodo só que está precisando de uma atenção, tá? Às vezes não é a casa toda. Quando eu falo limpeza, mas eu limpo a casa. Mas às vezes a gente limpa só por cima, né? Ou muitas vezes tem aquele lugar que a gente não limpa, tá? Então,
Verifiquem isso. Então, essa chama violeta, restringir visitas, não. Brindar a casa não. Pintar a casa com o símbolo, com o nome de Jesus, com o nome místico de Jesus. Então, nesse momento, os anjos pintam a casa, elevando muito a vibração da casa, porque eles pintam a casa e tudo que tem dentro. Tudo que tem dentro, com o nome místico de Jesus. E esse nome, ele traz a mais alta vibração. Então, é como se os anjos estivessem, sim, emanando esse símbolo místico em todos os seus objetos, em toda a casa, em todas as paredes, em todos os objetos mesmo, em todos os móveis, tudo que existe na casa, inclusive você sendo pintado com essa energia, elevando, 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 elevando e elevando toda essa energia. Então, aqui, posso terminar. Então, saíram todos os portais, né? Saíram todos os portais. Nesse momento, peço que os anjos ativem a lei do micro e macrocosmo, a lei da correspondência, a lei da vibração empática. E quanto tempo essa mesa vai durar? 3 meses, tá, gente? 3 meses, o nosso catalisador vai ficar funcionando. Agora, o nível de vibração que você vai conseguir manter, né, esse nível, pelos 3 meses, vai depender muito também da tua postura, tá? Então, veja isso. A gente sempre tem que trazer a nossa responsabilidade sobre as coisas, porque nós somos capazes. Então, vamos lá com a energia. Nossa, energia bombou. Que bom, então, que a energia foi ótima. E eu posso agora encerrar. Posso encerrar, ok. Então, eu vou pedir aos anjos que liberem, limpem todas as impressões da mesa, do pêndulo, de todas as pedras, de todos os objetos que eu usei aqui. Que tudo seja transmutado, deixado e preparado para um próximo trabalho. Ok, posso encerrar? Posso, ok. Então, gente, nosso trabalho encerrado. É um trabalho mais longo, é uma mesa bem longa. Espero que vocês tenham ótimos resultados com esse trabalho. É bem profundo, tá? A gente trabalha em várias frentes, né? Vocês viram que a gente trabalha a nível de terreno, tanto você também, nós trabalhamos as energias intrusas, nós trabalhamos trazendo energias e ativando áreas, trazendo guardiões, trabalhando a construção, né, trabalhando portais. Então, é um trabalho bastante completo e eu imagino que sim, vai ter um grande potencial aí de ajudar vocês nesse nosso caminhar aí, nesse programa que a gente está aí no início, mas eu quis trazer essa mesa. Amanhã nós temos alguns eventos também com a Lua, né? Então a gente sabe que eu vejo como muito importante a gente trabalhar esse ciclo lunar completo para a gente conseguir ir limpando em cada informação que esse universo está dando para a gente, né? Nesse ciclo. Então, é o menor ciclo que a gente tem, né, em termos dos planetas, né, no caso a Lua é um satélite, mas na astrologia é um planeta, a gente considera como uma força, né, muito intensa sobre a Terra, e nós somos seres que estamos aqui na Terra, né, e somos muito influenciados
pela Lua, então é uma força muito importante, né? Um ciclo muito importante pra gente. Então, tá feito o trabalho. Hoje eu comecei primeiro a fazer esse trabalho de limpeza, mais tarde um pouquinho eu vou fazer o nosso dia, né? Mais um dia com a mesa da desprogramação neurobiológica e vou postar para vocês um pouquinho mais à frente, tá, gente? Vou descansar um pouquinho agora porque esse trabalho aqui gera um nível de atenção, né, e energia bastante grandes, assim, tá bom? Namastê, espero que vocês estejam bem e fiquem muito bem.